Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, continuaremos com o nossa aula de alongamento. Falamos na aula passada sobre 3 alongamentos. Hoje, inshallah, falaremos sobre mais 3 e na aula que vem falaremos sobre mais 3, completando os 9 tipos de alongamento que temos no Tajwid. Então, hoje falaremos sobre al-mad al-muttasil, al-mad al-munfasil e sila, mad sila. Então, o primeiro é mad al-muttasil, vamos ver agora na tela. Mad al-muttasil, este tipo de alongamento está relacionado à letra, a hamza na verdade. Quando vier uma letra das letras do alongamento, que vimos nas aulas passadas, que é o alif, o ya e o waw, e depois vier a hamza na mesma palavra, esticamos 4 ou 5 vezes a letra. Esse tipo de alongamento é aplicado quando a hamza vem na mesma palavra, não em palavras diferentes, como demonstrado na tela. Os exemplos: as-samaa'i, waji'a, si'a bihim, liqa'ana, su'u, tabu'a. as-samaa'i, waji'a, si'a bihim, liqa'ana, su'u, tabu'a. Então, essa é a regra do al-mad al-muttasil. Todas as nossas aulas são baseadas na leitura de Hafs an Asim. E, além de Hafs an Asim, o caminho que a gente está utilizando chama Tariq al-Shatibiyya, que temos Tariq al-Shatibiyya e Tariq Tayyib al-Nashr. Dois jeitos de ler, Tariq al-Shatibiyya e Tariq Tayyib al-Nashr. Então, pelo Tariq al-Shatibiyya que estamos estudando, esticamos 4 ou 5 vezes. No Tariq Tayyib al-Nashr, esticamos 4, 5 ou 6. Mas esse Tariq Tayyib al-Nashr é uma coisa mais avançada, mais aprofundado. Então, vamos permanecer no Tariq al-Shatibiyya, que é 4 ou 5. Então, essa é a regra do al-mad al-muttasil. Então, a próxima regra é bem parecida com al-mad al-muttasil, que é quando mad al-muttasil, que a gente pode chamar também de alongamento junto, ou o alongamento agrupado. E al-mad al-munfasil, a gente pode chamar aí em português de o alongamento separado. Por quê? Vamos ver agora. Quando vier uma das letras do alongamento, que falamos que é o alif, o waw e o ya, no final da palavra, e depois vier hamzatul qat', que é o que? A hamza em cima do alif. Não a hamza sozinha. Quando vier uma das letras do alongamento no final da palavra, e depois vier hamzatul qat', no começo da outra palavra, então aí aplicamos a regra do al-mad al-munfasil. Então, vamos verificar na tela os tipos. Ala innahum bima unzila qu anfusakum qalu inna fi آذانهم إني أعلم. Então, essa é a regra do al-mad al-munfasil. E quantas vezes esticamos? Esticamos aí também 4 ou 5. A diferença entre al-mad al-munfasil, que é o alongamento separado, e al-mad al-muttasil, o alongamento junto,
Pelo Tariqa Shatibiya, que é o que a gente está estudando, não tem diferença. Então, pelo Tariqa Shatibiya que estamos estudando, Al-Madd al-Munfasil e Al-Madd al-Muttasil, esticamos de 4 a 5. No Tariq Tayyib al-Nashr, no Al-Madd al-Munfasil, podemos esticar de 2, 3, 4 ou 5. Mas como estamos levando Tariqa Shatibiya, então seria 4 ou 5 Al-Madd al-Munfasil. Mais um detalhe, quando vier na leitura do Alcorão, vocês estiverem num versículo ou uma surata que vier, e isso é muito comum, Al-Madd al-Muttasil e Al-Madd al-Munfasil no mesmo versículo, procure esticar os dois igualmente. Se você estica 5 vezes no Madd al-Muttasil, estica 5 também no Al-Madd al-Munfasil. Se você esticar 4 vezes no Madd al-Muttasil, estica também 4 vezes no Madd al-Munfasil. E agora vamos para o último alongamento da aula. Madd al-Sila. Este tipo de alongamento está relacionado à letra Ré, que é utilizado para falar de alguém que está ausente. Uma pessoa só, singular, né? No masculino. Este Ré é chamado de Ré ad-Damiri. A letra Ré, neste caso, só aparece ou com a vogal kasra ou Dhamma no final da palavra. E é aplicada esta regra quando tem antes do Ré uma letra com vogal e depois do Ré também outra letra com vogal. Essa é uma condição para que apliquemos a regra do Madd al-Sila. Então segue 2 exemplos. Innahu e bihi, 2 exemplos de palavras, mas não estão no contexto, na frase. Vamos explicar nos outros slides mais detalhadamente. Então, quando vier a letra Ré, da forma que falamos, e vier depois alguma palavra com a primeira letra da palavra com vogal, esticamos como se estivéssemos esticando o waw ou yeah. E temos mais alguns detalhes na aplicação desta regra, que vamos mostrar no slide seguinte. Então temos 2 tipos de Madd Sila. Sila maior e Sila menor. Sila as-Sughra, chamado de Sila maior. Então quando que aplicamos a regra do Sila as-Sughra, Sila menor? Quando que aplicamos? Quando vier depois do Ré qualquer letra que não seja a Hamza, como innahu ala raj'ihi laqadir. Então podemos observar o innahu, o hu, e ala raj'ihi também foi aplicado Madd al-Sila, Silat as-Sughra, que é a Sila menor. Por que menor? Porque esticamos só 2 vezes. E Silat al-Kubra, a Sila maior. Quando que aplicamos? Quando vier depois do Ré a Hamza, como nos exemplos a seguir. Innahu awwab, lahu ashabun bihi illa hadhihi an'am. Repetindo. Innahu awwab, له أصحاب به إلا هذه أنعام. Então, essa é a regra do Madd al-Sila. Temos mais alguns detalhes. Então, qual a diferença dos 2 tipos de Madd al-Sila, a menor e a maior? O primeiro caso do Silat as-Sughra, que é Sila menor, esticamos 2 vezes. O segundo estica-se como Al-Madd al-Munfasil, de 4 a 5 vezes. Temos uma exceção aí, ao pararmos na palavra que tem a letra Ré, nós não esticamos. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando falamos innahu awwab, se eu parar na palavra innahu, in
Então eu não falo innahu, paro e falo awwab. Não. Awwab. Esse é o certo. Outro exemplo. Hadihi an'am. Esse se continuarmos. Se pararmos. Hadih an'am. Não, né? Hadihi an'am. Tá errado. Se for parar. Hadih an'am. E também temos aí uma dica, né? Que no próprio Alcorão conseguimos visualizar essa regra. O sinal do Alcorão que devemos esticar depois do ré é um pequeno waw, não é um waw grande, depois do ré, ou um pequeno yeah, depois do ré, separado, não tá junto com a letra ré, está em separado. Um waw pequenininho depois da letra ré, ou um yeah pequenininho depois do ré. E por último, há alguma exceção nessa regra, algum versículo em que não aplicamos a regra ou aplicamos de forma diferente? Sim, há duas exceções, na verdade. Então falaremos a seguir. A primeira exceção é na Suratul Furqan, no versículo وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Então qual que é a exceção nesse caso? Neste caso não há duas vogais entre a letra ré, se você for perceber. Por quê? Então está pintado aí de vermelho. Fihi tem o ya com o sukun, que indica que não tem vogal. Tem o sukun antes do ré, então não tem vogal antes do ré. E depois do ré tem vogal. Mas como falamos nos slides anteriores, para aplicarmos esta regra, deve haver duas vogais entre a letra ré. Então, neste caso, é uma exceção, aplicamos mesmo assim esta regra. E aconteceu só na Suratul Furqan. Então, esticamos duas vezes. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Então, neste caso, esticamos duas. Há também uma outra exceção que não esticamos, mesmo que tenha duas vogais entre o ré, na Suratul Zumar. Então, Yarullahu lakum. Nesse caso, o Dá tem vogal, que antecede a letra ré, e a letra que tem depois dela, o Lam, também tem vogal. Porém, não falamos Yarullahu lakum, não, Yarullahu lakum. Essa é uma exceção. Essas são as duas únicas exceções no Corão. E, portanto, para todas os outros versículos no Corão, aplica-se as regras que falamos. Essa foi a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.